10. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite, boa noite, boa noite. Olá a todos que estão aqui na Rádio Web Cristo Consolador. Mais uma vez, uma noite de paz para todos nós. Vamos elevar nossos pensamentos em uma rogativa ao Senhor nesse momento, para que possamos sentir as bênçãos de Jesus sobre todos nós, elevando os nossos corações, os nossos pensamentos, pedindo ao Senhor Jesus, nosso mestre, o nosso guia, para que possamos receber do mais alto força, coragem, que todos possam ser abençoados, os amigos encarnados e os desencarnados, também anônimos, todos sejam bem-vindos à nossa querida Rádio Web Cristo Consolador, abençoando a nossa querida rádio, abençoando a todos que participam desse canal. Que o Senhor nos ilumine, que Joana de Ângeles transmita para todos nós aquela luz de sempre que nos ampara e nos fortifica. Bom, Ritinha, tudo bom, Sandra? Sejam bem-vindas. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito sério e muito empolgante, a sofreguidão pelo poder, do livro Jesus e Vida, de Joana de Ângeles. Bom, então vamos lá começar. Eu agora, a partir de hoje, em todos os meus estudos, mesmo até os de Joana, dos cursos, eu estou introduzindo a neurociência, a física quântica. Por quê? Porque a Joana fala de tudo isso entre linhas, porque na época que ela começa a falar sobre isso, as coisas ainda estavam muito no início, e para a gente não sair correndo, que a Joana não é mole, né? Ela realmente já entra. Então, eu resolvi começar a colocar a questão, já faz com a psicologia transpessoal, que é uma das minhas abordagens. Então, por isso, é uma das coisas que eu amo na Joana. E também, agora, a gente vai entrar nessa fase da neurociência, que como ela explica, como a gente consegue entender hoje, através da neurociência, tudo que acontece com a gente, no mundo, no nosso comportamento. Oi, Luzia, querida. Então, vamos lá. Então, dentro desse tema que a Joana fala hoje, ela diz, eu vou fazendo por parágrafos algumas coisas assim que eu acho mais fácil, tá? A Joana fala que a incansável luta pela posse arrebata as multidões ambiciosas que se exaurem nas intérminas atividades para alcançar o pódio de destaque no mundo. Oi, Lúcia, querida, minha irmã chegou. Bom, o que é a Joana, como é que ela podemos descrever, interpretar, quando ela fala sobre isso, dessa incansável luta pela posse, não é? Então, a Joana descreve o quê? Um estado
de hiperestimulação do sistema de recompensa do cérebro, que o pódio vai funcionar como um gatilho constante de dopamina, que é um hormônio, é um neurotransmissor, sob a lente da neurociência. Então, essas multidões em um estado de busca compulsiva, onde o córtex pré-frontal, que é a razão, perde o controle para o sistema límbico, que é o impulso, desejo, levando à exaustão física e mental. Depois ela fala, acumulam títulos imobiliários, a Joana está por dentro de tudo, ó, e fiduciários, moedas e ações, investindo saúde física e emocional sem a necessária atenção pela qualidade de vida a que se entregam. Então, aqui vemos o quê? A negligência do autocuidado, em prol de símbolos abstratos. Então, o cérebro focado apenas em ganho futuro, que são esses investimentos, ele vive o quê? Em um estado de vigilância simpática, luta-fuga, constante. Então, é uma energia, não é? Isso inibe o sistema parasimpático, impedindo a regeneração celular e a homeostase, que é o resultado em um corpo que paga a conta do sucesso financeiro. Você imagina uma coisa, quanto que vale a pena esse desgaste? Porque depois que você começa a ganhar dinheiro, com investimentos, com tudo isso, você chega num ponto de desgaste tão grande, não que seja pecado, que, não, a gente não pode pensar nessas coisas. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas o problema é que, será que isso, trazendo esse desgaste horrível, será que isso não traz para nós um prejuízo em toda no nosso organismo? Será que vale a pena tudo isso? Porque, por exemplo, que aí eu trouxe aqui uns exemplos, gente, eu me perco tanto em papel. Deixa eu dizer para vocês. Primeira coisa, quando ela fala aqui da homeostase, né, quando ela diz que inibe o sistema parasimpático, celular e homeostase, então eu peguei e falei assim, bom, eu vou falar o que é a homeostase, que é a capacidade do corpo de manter tudo em equilíbrio, a temperatura, o pH, os batimentos cardíacos, a digestão. Então, isso chama-se homeostase, é o nosso equilíbrio. Então, quando ela diz, né, dessa sobrecarga, o cérebro em sofreguidão, ele não desliga. E isso causa um excesso de quê? De um neurotransmissor excitatório que se chama glutamato, que em níveis altos torna-se tóxico para os neurônios. E é como se a fiação elétrica do cérebro começasse a fritar por excesso de voltagem. Então, vejam bem como nós nos destruímos. Isso é uma destruição. Quando ela fala da vigilância simpática, ela fala isso no sentido de luta ou fuga, é quando alguém vive em estado de alerta para manter o poder ou a posse. Não é assim que quem investe nessas coisas todas, buscando com sofreguidão se subiu as ações, se caiu. Então, o cérebro vai interpretar isso como uma ameaça constante. Igual aquela de a pessoa estar num safari na África, qual é a ameaça que vem ali, né? Será que vem um leão? Vem alguma coisa que vai, um predador que vai me pegar? Então, o hipotálamo, que fica aqui nessa nossa caixa craniana, ele vai ativar as glândulas adrenais. As glândulas adrenais ficam aqui atrás, nas costas, em cima dos rins, uma de cada lado, e ela vai liberar cortisol e adrenalina. E o cortisol, ele é um veneno para o nosso corpo físico e mental. Então, olha como a gente começa
a, essa vigilância, tudo isso impede essa regeneração celular, a homeostase, e vai resultar em um corpo que paga a conta do sucesso financeiro. Aí você fica com muito dinheiro para pagar a conta de até de tumores, de doenças que você acaba adquirindo com pressão alta, por causa desse cortisol, que ele dá um banho em todos os nossos órgãos, e aí vamos adoecendo. Depois a Joana fala que a virtude que se permitem esses afanosos e apressados vencedores, ele se resume o quê? Ao conforto físico, aos prazeres sensoriais, um único estímulo para maior empenho nos seus programas. Quer dizer, é uma busca só de sensações prazerosa, estímulo para você continuar ali correndo atrás dos seus investimentos. Então, a Joana aponta esse hedonismo como um motor. E, neurocientificamente, quando o prazer é apenas sensorial, ocorre a adaptação hedônica, que é o cérebro precisa de doses cada vez maiores de estímulo, dinheiro, luxo, poder, para sentir o mesmo nível de satisfação, gerando um ciclo vicioso de ambição. Vira uma dependência igual dependência química. Interessante que um juiz perguntou a um certo dirigente de um estado se ele já era tão rico, por que ele continuava roubando, se corrompendo? Ele disse exatamente isso aqui, que na época que eu ouvi, eu achei aquilo tão interessante, mas eu ainda não estava estudando profundamente neurociências, e aí vem aqui nos dizer isso, não é? Ele se estimulava com o dinheiro, com o luxo, com o poder, a níveis, ele disse para o juiz, o senhor tem toda a razão, não preciso, mas acontece que eu não consigo parar. É um vício, ele disse. A pessoa se afundou, foi presa, mas aquilo causa, inclusive, abstinência. Quero ganhar, quero ter uma doença, não é? Um transtorno. Então, a Joana fala que a vida para eles, para essas pessoas, transcorre como que um campeonato de recursos materiais, incapazes de amar e de conviver fraternalmente. Relacionamento para eles são destituídos de significado emocional. Gente, é muito triste isso. Então o que a gente pensa sobre isso? O foco excessivo no ter, ele vai desativar a nossa rede de modo padrão, que é a rede chamada DMN. E eu vou... Gente, eu perdi aqui rapidinho as interpretações para eu mostrar para você, porque eu não consigo decorar, porque é muita coisa. Entendeu? Então, eu fiquei aqui estudando e me perdi sem querer, tirando da ordem, porque eu deveria agora, que vou fazer a partir de agora, numerar as páginas, porque eu fiquei doidinha aqui. Depois eu vou explicar, porque eu vou achar. Calma aí. Mas ela está dizendo aqui, não é ela que está dizendo, eu que busquei, né? Então, quando a gente perde a capacidade de entender o outro, quando o outro é visto como ferramenta de lucro, que é a exploração de mão de obra, de tudo isso que a gente sabe, as vias de ocitocina, que é o hormônio do vínculo, do amor, são suprimidas pela testosterona e pelo cortisol da competição, atrofiando a inteligência emocional. Então, o que é a ocitocina? Um outro neurotransmissor maravilhoso que nós temos de graça dentro de nós, mas que a gente não utiliza, que é através da respiração, que vem pelo coração. O coração é o que produz ocitocina. Por isso que se diz
Ah, o coração é o amor. É verdade, o coração tem mais neurônios que o cérebro. E ele, o que, que ele faz? Ah, então, que a gente trabalha com coerência cardíaca, que é a respiração, que libera ocitocina. Quando eu faço isso, eu libero. Ah, mas como é que eu vou sentir? Porque quem sente é o cérebro. Então, ele vai, através do nervo vago, manda para o cérebro, e o cérebro te transmite a paz, o relaxamento, o bem-estar, você é banhado de amor. Olha que legal. Então, se você não tem isso, se você não trabalha com a ocitocina suficientemente, vamos atrofiar nossa inteligência emocional. Aí a gente vai estudar, tem livros sobre inteligência emocional, mas se a gente entender que essa falta de inteligência emocional faz parte do prejuízo que tem com os nossos neurotransmissores, que nós mesmos somos os responsáveis por dar a eles todo esse poder dos neurotransmissores que são os destruidores, como o cortisol. Então, a gente precisa aprender a liberar esse hormônio maravilhoso que é a ocitocina. E a Joana fala o seguinte: enquanto isso, outros indivíduos ociosos consideram que merecem tudo, explorando os demais que se esfalfam pela aquisição do necessário. Então, aqui a Joana apresenta um outro extremo do desequilíbrio, que ela chama de parasitismo social. Então, psicologicamente, se trata de um complexo de inferioridade mascarado ou uma falha na maturação do nosso ego, que busca a recompensa sem o esforço do engajamento executivo, sobrecarregando o sistema social. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a compreender todos esses desatinos, sejam de políticos, sejam de instituições religiosas, sociais, né, dentro das grandes empresas, o comportamento desses CEOs, inclusive, muitos são psicopatas, psicopata não é serial killer, tá, gente? Então, não sempre, não necessariamente, é mais complicado aí. Então, quantos apresentam esse desequilíbrio, né, do parasitismo social? Porque são pessoas, muitas vezes, que têm um complexo de inferioridade imenso. Pode ficar rico, mas não acredita que ele conseguiu, que ele conquistou. Ele continua com o complexo de inferioridade, achando que não merece estar naquele posto, com aquela vida mais nababesca, vamos dizer assim. Apenas a Joana diz que uma estreita fatia da sociedade, vejam bem, contemporânea, compreende o sentido existencial e moureja com equilíbrio. Então, foi Lucinha, então esse é um estado de autoconsciência, tá? É um estado de autoconsciência, segundo quem? A psicologia transpessoal. É o indivíduo que integrou sua sombra e utiliza o ego como ferramenta da alma, o self. Neurocientificamente, é o domínio do córtex pré-frontal dorsolateral que permite o planejamento a longo prazo e a desregulação emocional. Então, a gente vai vendo aí essa grande... Eu boto uma almofada aqui, porque eu fico sentada tantas horas, aí o ciático começa a chiar. Então, como que ela diz sobre isso? Que os primeiros se fazem invejados, temidos e raramente amados. Isso é que a gente vê, né? Os grandes déspotas, os ditadores, são temidos. Os pais, não é, ditadores, todos aqueles que comandam qualquer coisa que são dessa forma, eles não são amados, raramente. Eles são temidos. Então, diante de qualquer ocorrência menos promissora, nos abandonam.
E eles o sabem, por isso não confiam. E essas pessoas não confiam em ninguém, porque elas sabem como elas são e elas sabem que podem ter o mesmo tratamento. Então, a Joana descreve uma coisa muito interessante, que a gente chama de a solidão do poder. A falta de confiança ativa constantemente a amígdala cerebelosa, que fica para cá atrás, centro do medo, viver em um ambiente de corte servil, e vai impedir o feedback real, criando uma distorção cognitiva onde o indivíduo perde a noção da realidade, alimentando a paranoia e a ansiedade, porque ele fica, todos me perseguem, ele rouba tanto, ele é tão corrupto, ele é tão disfuncional, que ele acha que todo mundo faz isso com ele, que vai fazer com ele. É muito grave esse tipo de sentimento, de sensação, de paranoia, gerando uma ansiedade terrível que vai levar essa pessoa a um prejuízo imenso. Então, dando continuidade, ela diz isso porque a glória terrestre é sempre fugaz, não é? Quase sempre. Aqueles que se engalfinham somente pela conquista temem sua perda, em razão da transitoriedade do carro orgânico. Porque, por mais que a gente ache, essas pessoas acham que não vão morrer nunca, elas sabem que vão morrer um dia. Todo mundo sabe. Mas ela finge que não sabe, que com ela isso não vai acontecer. Então, ela acha que o poder que ela tem financeiro vai impedir que ela sofra, que ela adoeça, que aconteça qualquer coisa com ela. Então, essa transitoriedade do corpo, que é o envelhecimento, é o maior inimigo do ego materialista. Eu tenho pessoas que eu conheço perfeitamente, digo de cliente, um ou outro, que tem pavor de estar envelhecendo. Eles acham isso um absurdo verem o seu corpo físico, principalmente a mulher, que os hormônios se destrambelham, né, na menopausa, aí começa, aí cai o cabelo, aí cria pelinho, aí tem que repor hormônio. Então é muito complicado. E a neuropsicologia do medo da morte, ele gera um estresse existencial profundo. Mas como envelhecer é medo da morte? Claro. Quanto mais envelhecemos, estamos chegando perto de onde? Então, como o indivíduo baseou a sua identidade em algo externo, que são o quê? As suas posses. Ele está tão maravilhado com o que ele tem, que ele esquece da decadência biológica, que vai sendo sentida como a aniquilação do próprio ser. Como assim? De repente eu olho no espelho, vejo que a minha pele não é mais igual, eu estou com rugas, estão aparecendo sinais de decrepitude, peraí, as minhas mãos, e eu nem percebia. Então, é a aniquilação para essa pessoa, para ela realmente já é a morte em vida, porque é algo que ela não pode, mesmo fazendo plástica, botox, tudo, harmonização, ela jamais vai ficar jovem, só uma aparência, é uma casca. O organismo vai envelhecendo, os nossos órgãos vão cansando, fora as doenças que o cortisol provoca nesse destrambelhamento do ter. Aí a Joana fala que os outros, aqueles que aguardam o desfrutar de tudo sem haverem conseguido os meios próprios, se tornam carga pesada parasitas de luxo. Inclusive, é bom a gente entender isso para a gente não pensar que nós somos os pobres lascados, porque a gente é muito feliz se hoje a gente pensa no bem, se a gente pensa em coisas mais produtivas, né? Então, o que a gente pode reforçar aqui? A patologia da ociosidade.
a falta de propósito. E trabalho útil vai desorganizar a química cerebral, levando à depressão ou à busca de alucinação total, que são as fugas através de dependências químicas, essas coisas, para preencher o vazio existencial. Eu vi, às vezes, tem pessoas que me dizem: ai, Cátia, eu não consigo parar de fumar, porque parece que, ou de beber, parece que é para eu fugir. Então, a gente vai trabalhar com essa pessoa fugas positivas, vai fazer caridade, vai fazer o bem. Eu tenho uma cliente que ela sabe, trabalha com costura, então ela trabalha muito bem, e ela dizendo que ela acaba bebendo para fugir. Eu falei assim, mas você pode fugir, por que você não aproveita os retalhos, né, que você tem e começa a fazer pecinhas para recém-nascido carente, para criança? É uma fuga positiva. Através desse trabalho no bem, você esquece todas as vicissitudes. Claro que os conflitos continuam, mas e o banho de ocitocina que traz através desse prazer de estar fazendo algo útil? Então, é procurar coisas que a gente sabe fazer, é procurar desviar o nosso foco para coisas positivas. Tem gente que adora arte, pode até fazer um curso. Outros adoram decoração, pode fazer um curso de interiores, de coisas prazerosas. Um curso de língua, de qualquer coisa que traga, que você descubra que você tem potencial, né? Fora a meditação, a oração, as visualizações, respirar. Olha quantas coisas nós temos prazerosas que liberam a citocina e não vão nos deixar com vontade de outras bengalas psicológicas destrutivas. Então, a Joana fala que a atordoante ambição ela desgasta os equipamentos orgânicos, e é verdade. E vai dando lugar a surgimento de úlceras gástricas e duodenais, como efeito de somatizações graves. Eu não conheço ninguém de alto poder aquisitivo que não diga: eu estou com muito problema de estômago, muita azia, eu tenho muito problema de... Aí eu fui fazer uma endoscopia, descobri que eu estou com úlcera. Eu descobri que eu estou com H. pylori, que é um vírus, uma bactéria, sei lá, é um vírus, né? Não sei se é bactéria ou vírus, porque eu não entendo muito isso. Mas é lá um bichinho que causa um monte de problemas. E aí, o que eu faço? Antibiótico. Uma dieta rígida. Então, quando surge tudo isso, aqui a gente vai entrar numa coisa muito importante, que é a psiconeuroimunologia, que esse termo já vem sendo usado, inclusive, pela Joana, há muito tempo. Isso, há muito tempo vem sendo falado sobre isso. Então, quando nós falamos do estresse crônico, a gente está falando de um eixo chamado HPA. O HPA é o quê? É o eixo hipotálamo, pituitária e adrenal. Hipotálamo, pituitária e adrenal são as adrenais que ficam aqui acima dos rins. Então, são elas que produzem o famoso cortisol, inundando o nosso corpo com cortisol, reduzindo a proteção da mucosa gástrica e alterando a nossa conduta. Olha só quantas consequências. E essas engrenagens eletrônicas da emoção, que são citadas pela Joana, que são as sinapses e as redes neurais, que sob tensão vão sofrer o quê? Uma neuroinflamação. Então, a gente inflama. Oi, querida amiga, que saudade, Didi. Amanhã a gente vai se encontrar. Então, é essa neuroinflamação que vai nos trazer todas essas doenças, essas somatizações que são muito graves.
realmente, essa conexão é um exemplo clássico de como a mente e o corpo são indissociáveis. Na visão da Joana, essa sofreguidão não é apenas um pecado moral, mas é uma desmontagem biológica. Aí a neurociência traz a relação entre o estresse crônico, comum nessa busca obsessiva pelo poder, as úlceras gástricas, que ocorrem através do que se chama o eixo HPA, hipotálamo, pituitária e a adrenal. É bem fascinante, eu estou adorando entender isso, porque você começa até a mudar a sua forma de ver essas pessoas descompensadas, ao invés da gente pensar, que ambição, claro que é a ambição que gera tudo isso, mas aí você vai vendo que a pessoa é mais, que a gente deve olhar com um olhar mais de piedade, de compaixão, de ver como alguém, nós, né, porque assim, a gente não faz hoje, já fizemos no passado, como nós destruímos todo esse aparelho lindíssimo criado por Deus Pai, por essas ambições que são todas fugazes, que vão embora rapidinho. Então, a Joana diz que, concomitante, o medo do envelhecimento, a presença da morte, que empurram esses aficionados para as fugas emocionais. A drogadição, o álcool, o sexo exacerbado. Então, esse é dentro da visão da neurociência, esse é um mecanismo de escape dopaminérgico, dopamina, quando a angústia existencial, que é o medo da morte, se torna insuportável. O cérebro busca uma anestesia rápida. E, infelizmente, essas substâncias, comportamentos vão acelerar a neurodegeneração, que eles mesmo temem. Eu não quero envelhecer, eu não quero morrer. Aí, por causa disso, acelera o quê? Essa neurodegeneração, porque eu vou fumar muito, eu vou beber mais, eu preciso fugir, eu preciso tampar o sol com a peneira. Não, eu não quero pensar nisso. Aí é que você morre mais rápido, porque aí vem o quê? As doenças. Gente, isso é matemática. Então, depois, ela vai falar, ela diz assim, a Joaninha, a marcha ilusória do ser humano é a tragédia do seu cotidiano. Achei sensacional. Eu fiquei pensando, vamos pensar, vamos ver, não é? A marcha ilusória do ser humano é a tragédia do seu dia, da sua vida, né? Falta uma consciência real, ela diz. A mulher e o homem poderosos são portadores de grave responsabilidade perante a consciência cósmica. Então, traduzindo, a Joana vai introduzir aí a ética transpessoal. O poder não é um erro, mas uma ferramenta de serviço. A consciência cósmica, ela pode ser entendida como a percepção de que somos parte de um sistema, veja bem, interconectado. Quem detém recursos tem a função biológica e social de fomentar o progresso, agindo como um nó central positivo na rede humana. Por quê? Ninguém alcança o destaque, diz ela, sem que esteja assinalado para construir um mundo melhor. Ao nos olvidarmos desse dever, os triunfadores de um momento se engolfam na glória e se comprometem lamentavelmente. Então, como é que a gente pode ver isso à luz da neurociência, também da psicologia transpessoal? A falha em cumprir o propósito. O que é o propósito? É a missão
que cada um de nós traz. Vejam bem, missão não quer dizer ser missionário, ai, como um Chico Xavier, como uma Madre Teresa, como tantos aí são missionários de se dedicar, que o propósito dessas pessoas, a missão delas foi essa. E qual é a missão de cada um de nós? Qual é o nosso propósito aqui nessa reencarnação? Então, quando falha esse cumprimento do propósito, isso vai gerar o que a psicologia profunda chama de culpa existencial, mesmo que o ego brilhe, viu? É muito interessante isso, porque você fica pensando, mas por que a pessoa está sofrendo tudo isso? Por que essa culpa? Por que é uma pessoa vitoriosa? O inconsciente sabe da omissão, porque é o espírito, o que gera o desequilíbrio psíquico e a perda da lucidez. Depois ela diz assim: as pessoas amam invariavelmente o poder, optam pelo temor e desdenham o amor, preferem o aplauso e rejeitam a lealdade. Joana, aqui nesse pequeno parágrafo, ela faz uma análise das nossas escolhas baseadas no ego versus self. O aplauso, ele é um reforço externo efêmero. Todo mundo lá aplaudindo, né? Faz assim. A lealdade é um valor interno, perene. Então, optar pelo temor, né, de ser temido, é uma tentativa defensiva de controle, enquanto o amor exige a vulnerabilidade que o ambicioso teme mostrar. Porque se ele demonstra algum sentimento, ele acha que vai mostrar os pontos fracos dele e como ele vive num ambiente luta-fuga, ele sempre está ali com aquela sensação, né, de fugir ou lutar pelo predador, que é ele mesmo. Ele é seu próprio predador quando ele vive nessa defensiva de controle, né, de optar por ser temido. Assim eu visto essa máscara poderosa e todo mundo tem medo de mim, mas eu também tenho. Né? Ele se esconde atrás dessa máscara por covardia. E já o amor não. O amor exige de nós essa vulnerabilidade, né? A gente fica meio, como diz o nordestino, a gente fica meio abestado, né? Porque a gente gosta, a gente demonstra sentimento de carinho, de afeto, e às vezes as pessoas olham a gente achando que a gente é bobinho, né? E, como a Joana fala, que a vida nos surpreende. No abandono da família que não souberam amar. Esse que os seguem prezam realmente é o poder e não as pessoas. Quantos CEOs da vida, não é? Quantos poderosos são abandonados pela família depois que cada um vê a sua vida e se manda, né? Sai fora e deixa essa pessoa sozinha, ou toma o seu lugar na empresa quando ele já está velho. A Joana fala sobre isso, porque acha que aquela pessoa já não contribui para nada, porque acham que a velhice tira, não é, toda essa... Já querem fazer coisas melhores das faculdades, universidades, que essa pessoa, que esse pai pagou, a recompensa é a ingratidão e a expulsão dessa empresa, desse local. Então, essas pessoas prezam realmente, né, o poder, não as pessoas. Então, as pessoas são apenas copos descartáveis. São, uma amiga dizia, animais úteis. Kátia, eu sou um animal útil, porque isso é o utilitarismo, você usar o outro para os seus fins. Bom, então, a gente pode dizer que isso aí é o quê? O colapso do sistema do suporte social. Porque sem vínculos genuínos, olha aí a ocitocina, afeto,
Sem esses vínculos, o indivíduo fica isolado na sua dor. E a neurociência nos mostra que o isolamento social ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física. E hoje eu estava falando até com uma pessoa que a gente não tem noção da dor física, psíquica, de uma pessoa que traz um transtorno mental grave, uma esquizofrenia, uma depressão profunda, uma distimia, ansiedade generalizada, porque a dor é igual à dor física. E é tão doloroso que, às vezes, a gente... Poxa, ela se corta, ela se machuca. Essa dor física é o escudo da dor psíquica, porque a dor psíquica ela é tão insuportável que, enquanto dói a carne, você tem ali um anestésico da mente. Vejam como é que a gente corre para tentar sobreviver à dor psíquica, à dor emocional. Então, a Joana diz assim, quando os veja prepotentes e dominadores, isso eu achei sensacional, porque é o que mais acontece. Não os inveje, nem os detestes. Eles são frágeis quanto tu mesmo. Ter ou deixar de ter é de importância relativa. Gente, realmente, peraí, a gente pode desenvolver a capacidade de sentir a dor do outro? Podemos. Isso dá um curso. Me chama lá no teu centro que eu faço sobre isso. Então, como é que a gente pode interpretar isso que a Joana está falando? Sabe o que pede? Compaixão cognitiva. Entender que o agressor dominador está em sofrimento psíquico, medo de perder o cetro. Né? Está lá, segurando, retira de nós o peso da inveja ou do ódio, protegendo nossa própria saúde mental. Eu sei que dá certo isso, da gente fazer com que as pessoas desenvolvam essa sensibilidade, de uma querida. Foi através de um trabalho que eu fiz, quando eu trabalhava no Lar Fabiano, num dos abrigos eu percebia que as cuidadoras, que são pessoas muito simples, que têm apenas, no máximo, um segundo grau da vida, mas que vêm de classes muito simples, então elas têm um certificado daquilo, mas elas não têm conhecimento. Então, a gente percebia nos relatórios as queixas que elas deixavam nos livros assim. O fulano, a criança, né? Ele estava terrível, eu tive que fazer isso. Kátia, não sei por quê, para mim, para assistente social, né? Falava para a gente no livrão, por causa disso, daquilo. Aí eu falei para a minha amiga assistente social, falei assim, olha, eu vou ter que dar um treinamento aqui para sensibilizar essas cuidadoras da história das crianças. Então, quando eu comecei a contar as histórias de cada uma, o que elas me disseram assim, a gente não sabia. Quer dizer, não se compartilhava com essas pessoas quando chegava uma criança que saía da família para o abrigo, a história dela, por que ela foi para ali, por que ela tinha aquele comportamento. Quando nós passamos a mostrar essa parte também, um pouco mais, não da neurociência nessa profundidade, mas falando de ciência, do comportamento, da história da família, do porquê que ela foi parar ali, dos maus tratos, do abuso sexual, muitas vezes, umas até choraram, porque disseram assim, nossa, eu não tinha ideia que era isso. Kátia, poxa vida, você sabe que agora, aí quando a gente fazia reunião, você sabe que agora eu já olho com outro olhar para as crianças, porque eu tenho filho dessa idade. Porque eu me lembrei da história de uma vizinha. Então, elas começaram a identificar isso até na própria família. Então, elas começou a diminuir o comportamento negativo, agressivo das crianças. Claro, tinha umas punições, entre aspas, vamos pensar, mas tinha educação para o amor, que o Lar Fabiano levava, não é? Dessa transformação
desse comportamento. Então, elas passaram a ser treinadas, também um treinamento em habilidades sociais, e melhorou muito. E eu sei que quando eu fui me aposentar e sair, elas disseram: poxa, Kátia, depois que você saiu dos abrigos, ninguém mais se interessou em conversar com a gente, em trocar, porque as pessoas, só porque elas têm uma graduação, elas acham que aquela pessoa é apenas uma servidora qualquer, que não tem que saber de nada, toma conta, faz isso. Não treina o funcionário, que é um colega de trabalho, não importa a sua função. Nós, como profissionais da saúde mental, temos que olhar com carinho essas pessoas, auxiliar de enfermagem. Então, é uma coisa tenebrosa. Elas não têm essa capacidade desse sentimento, porque elas também não são tratadas, não são cuidadas. Então, quem principalmente trabalha na área da saúde mental, trabalha como cuidador de idosos, de crianças, das crianças diferentes, né, autistas, com outras problemáticas, elas não são cuidadas, elas não têm treinamento. Mas não é bem essa comunicação nesse momento. A grande questão desse tipo de problema que eu estou falando aqui, como a Joana já falou, é o egoísmo. Eu sou a psicóloga. Quem é você, minha filha, na fila do pão, que você é uma simples serviçal? Você é uma simples faxineira. Eu dava treinamento também para as auxiliares de serviço geral. Uma fala de compreensão, e elas entendiam perfeitamente. Eu não usava essa linguagem neurocientífica, mas usava uma linguagem parecida, tocava o sentimento de cada uma para desenvolver, que eu nem sabia que eu estava desenvolvendo, essa parte da empatia. Não que elas não tivessem, mas elas não sabiam, porque para elas era apenas uma chateação terrível, aquele garoto empesteado, que quebrava tudo, que cuspia. Quando elas passam a entender e trabalhar com mais afeto, muda, porque são crianças carentíssimas de amor. Por isso que a gente não deve ter inveja desses poderosos, porque Deus me livre. Aí vem, dentro desse trabalho da Joana, a conclusão que ela fala sobre Zaqueu. Então, ela fala: recorda Zaqueu, que subiu numa figueira para ver Jesus passar, descendo da figueira da presunção, e hospeda Jesus na residência dos teus sentimentos. Então, eu procurei buscar a interpretação de Zaqueu e ficou muito bom. Zaqueu representa a mudança de paradigma. Ele era o símbolo de quê? Do poder econômico e da corrupção da época. Odiado, cobrador de impostos. Então, a figueira da presunção é o lugar elevado onde o ego se coloca para ver os outros de cima. Descer é o ato de humildade em termos de neurociências. É o rebaixamento da autoimportância inflada. Então, hospedar o Cristo, que é o self divino, é permitir que a paz e o propósito real governem o sistema nervoso, eliminando a sofreguidão. Aí eu fiquei pensando nisso, aí eu falei, eu quero trabalhar mais essa interpretação, que eu adorei fazer essa interpretação do Zaqueu. Então, por exemplo, decodificar a descida da figueira de Zaqueu, claro que todo mundo diz que ele fez isso porque ele era pequenininho, ele queria enxergar. Se a gente olhar Zaqueu com a ótica da neurociência e da psicologia profunda de Joana, na história, Zaqueu era o quê? Um homem de baixa estatura. Aí a gente interpreta complexo de inferioridade, que acumulou riqueza e poder, a compensação do ego, e subiu em uma árvore para ver Jesus de cima. Quando Jesus diz: Zaqueu, desce depressa.
que Jesus está propondo a Zaqueu? Uma reconfiguração neurobiológica instantânea, porque Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia. Então, aqui a gente pode ver como essa prática do dia a dia a gente pode combater essa sofreguidão. Então, o reconhecimento da figueira, que é o automonitoramento, é a gente se reconhecer, representa nossos pedestais mentais. O orgulho, o título famoso daquela frase horrível que é: sabe com quem você está falando? Ou a necessidade de ter razão. Então, precisamos identificar, vamos pensar aí, em quais momentos do dia a gente se sente acima de alguém ou tentando controlar uma situação pelo poder. Então, quando sentimos essa tensão no pescoço ou no estômago, que o estômago amarra, é o início da acidez que a gente falou ali, das úlceras. Então, a gente identificou que subiu na figueira. E a descida, né, que é o down regulation do ego. Descer da figueira significa voluntariamente abrir mão da postura de domínio. Na neurociências, a gente vai dizer, ao praticar a humildade, que é o ato de descer, ativamos o quê? O córtex pré-frontal ventromedial, que está ligado à segurança social e à extinção do medo. Na prática, vamos respirar fundo e fazer um exercício mental de nos colocarmos no mesmo nível do outro, dizendo mentalmente: eu sou um espírito em aprendizado, assim como ele, como nós. Isso desativa a amígdala cerebelosa, interrompendo a produção de cortisol e adrenalina, que vai dar aquela parada aonde? Aquela parada nessa questão do cortisol. Né? E aí a gente ainda pode falar mais, hospedar o Cristo. Como é que a gente faz essa ativação do sistema de afeição? Jesus não apenas pediu para ele descer, ainda disse mais. Jesus foi ousado aí, que ficaria na casa dele. Na psicologia transpessoal, o Cristo é o self, o seu eu superior. E na neurociência, quando a gente deixa de lutar pelo poder, sobra espaço para a ocitocina e o GABA. O GABA é o calmante natural do cérebro. Isso é, a gente tem como hospedar a paz. Na prática, ao invés de reagir com agressividade ou prepotência, a gente pode se perguntar: como o meu eu mais lúcido poderia agir aqui? E ao agir com fraternidade, nós vamos estimular aquele nervo que eu havia dito, que é o nervo vago, que envia uma mensagem imediata ao estômago para relaxar e produzir menos ácido. O nervo vago, ele vai do cérebro para todos os nossos órgãos, principalmente para o intestino delgado, tá? Onde ele ali traz do intestino todas as emoções, que também é um grande produtor de neurônios, e a gente sente através daqui, por isso a gente sente aqui ansiedade, a gente não sente aqui, a gente sente aqui. Então, qual a reparação de Zaqueu? É o desapego. Quando Zaqueu desceu e prometeu devolver o que tirou, isso é o fim da sofreguidão. E dentro da psicologia profunda, a cura da úlcera gástrica e do sistema nervoso ocorre quando substituímos a posse pela contribuição. Na prática, então procure uma ação de serviço ou generosidade no seu dia. Ai, o que eu fiz de bom hoje? Isso dentro da psicologia positiva é muito importante cultivar todos os dias o que a gente fez de bom. Então, isso vai mudar o foco do eu preciso ter para o eu posso dar.
A gente não tem noção que pode dar muita coisa. E biologicamente, isso vai gerar uma sensação de quê? Bem-estar, duradoura, que é um outro neurotransmissor chamado serotonina, que não depende do pódio do mundo. Então, o que a gente pode orientar nesse sentido é sempre que sentimos a pressa, a ansiedade pelo controle ou a raiva, vamos perceber a árvore. Né? Estou tentando ser superior. Então, desça rápido. Abra mão da necessidade do controle, não. E abra a casa. Ajo com calma e empatia. Então, essa é uma receita da melhor qualidade contra a somatização das úlceras e o desgaste do sistema nervoso, né, do cérebro. Isso é muito legal. Eu estou encantada da gente poder entender isso. Então, quando a Joana utiliza muito esse conceito do equipamento psíquico, quando esse equipamento ele sofre uma desmontagem, o espírito perde o comando funcional sobre o seu corpo físico, a doença aparece como um grito de alerta para que o homem pare e mude a rota. Então, todas as vezes que aparece alguma coisa de uma doença, um sintoma, gente, é o corpo gritando: epa, 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 você está fugindo do foco e está me adoecendo. O que é isso que você está fazendo comigo? Então, olha a nossa. Quer dizer, o que é essa somatização? Como o sistema nervoso central está focado apenas na luta pelo pódio, ele negligencia a sua manutenção básica. É aqui que surgem as úlceras, o corpo para de cuidar de si mesmo para gastar toda a energia na manutenção do poder externo. Quem que vai aguentar isso? Não é? Quem que vai conseguir aguentar essa desmontagem do equilíbrio quando a Joana fala que a ambição desgaste os equipamentos orgânicos, quando ela descreve o colapso da homeostase, que é a capacidade que o corpo tem de se manter em equilíbrio. Aí causa o quê? Uma sobrecarga sináptica, né? Começa aqui os neurônios, o cérebro sofre em sofreguidão, ele não consegue desligar, e isso causa um excesso de um outro neurotransmissor que é excitatório, que é o glutamato, que também em níveis altos ele vai se tornar tóxico para os pobres dos neurônios. É como se a fiação elétrica do cérebro começasse a fritar por excesso de voltagem. Aí as glândulas adrenais, de tanto fabricar cortisol para manter o cara lá em cima, o indivíduo, entra em colapso. Aí o corpo perde a capacidade de inflamar e desinflamar corretamente. Então, vamos aprender que, quando quisermos ser humildes, quando estivermos pensando em subir, estivermos subindo a figueira, vamos pensar em descer da figueira, atuar quimicamente para frear a destruição orgânica do nosso organismo. Então, através da meditação, através de todas essas conexões positivas que nós podemos fazer, que a mente e o corpo são indissociáveis, e essa sofreguidão não é apenas o pecado moral que ela diz, mas é desmontagem biológica. Por isso é que ninguém tem culpa das doenças de ninguém, porque nós nos deixamos adoecer. Gente, vamos elevar nossos pensamentos a Deus nesse momento e agradecer a Joana de Ângeles, a Jesus, todo o conhecimento da ciência, comprovando, né, o que o Espiritismo fala, o que a Joana nos traz. Isso é muito bom, porque você adquire autoridade quando você vai fazer um estudo da doutrina. Agradecer a Deus nesse momento. E a única coisa que eu gostaria que nós reforçássemos, que está dando muito certo, é o nosso pensamento na paz mundial.
começando por nós, e levarmos ao mundo, ao nosso planeta, a paz de Jesus. Muito obrigada. Deixem o like, compartilhem o canal para que mais pessoas consigam e aprendam sobre um conhecimento tão bom. E isso ajuda muito o nosso canal a seguir cada vez compartilhando mais. O YouTube compartilha muito mais hoje o nosso canal do que antes. E vocês vão aí compartilhando e deixando lá o seu positivo. Muito obrigada, um bom final de semana para todos nós e até a próxima semana. Obrigada pela paciência. Um beijo em todos os corações. Fiquem com Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.